tô aqui com o Tarântula, ouviu? Ela tá rebelde, Então, o Tarântula já foi. E fiquei olhando a situação de algumas cidades europeias. Paris. Eu tive uma experiência pessoal bem desagradável em Paris. Mas eu fico com a sensação de que eu fui em Paris antes que ela acabasse, porque as imagens que são mostradas para a gente da cidade dominada por lixo, cara, elas são, de certa forma, mais que desanimadoras. A palavra é outra. Decepcionantes. Paris sempre foi o negócio, né? Paris sempre foi o negócio. É um processo que em geografia a gente chama de terceirização produtiva. Aconteceu no Ocidente inteiro. Na verdade, eu vou falar aqui de geografia. Vou falar de geografia, no certo sentido, porque as grandes cidades do mundo passaram quase todas por esse processo de terceirização da economia. Cidades chinesas, não. Cidades chinesas, em sua larga maioria, Beijing, evidentemente, é uma exceção, né, a capital do país, as cidades chinesas e as cidades indianas também. As cidades russas, a questão aqui não é nem a cidade, né, não foi um processo global, pelo qual as cidades abandonaram as indústrias e se dedicaram à atividade terciária. Esse capitalismo perverso, mesmo que patrocina essa atrocidade que vocês estão vendo aí na imagem de fundo, funciona da seguinte forma. O capitalismo, ele busca o monopólio. E durante o processo de globalização, foi um processo de mundialização produtiva, as grandes empresas usaram o seguinte estratagema. Elas começaram a comprar empresas menores, certo? Começou a concentrar para buscar o monopólio. E essas empresas menores tinham as suas unidades desmontadas, no caso dos Estados Unidos, estamos falando de empresa americana, e transferida, por exemplo, para a China. Certo? Colocava toda a unidade produtiva em container, transferia para a China e montava de novo. Lá o Estado chinês se tornava sócio, certo? Ficava com metade dos lucros, reinvestia na população, reinvestia no próprio território e buscava desenvolvimento. Basicamente, as empresas buscavam maximizar os lucros, certo? A preocupação era o lucro contábil, a produção deixou de ser importante e foi transferida para países da Ásia. O que ficou foi a contabilização do lucro financeiro. Milton Santos explica isso melhor. Foi um processo capitalista ocidental. As nações do Ocidente, em quase todas elas, passaram por um processo agudo de desindustrialização, pela crença que a financiarização da economia tornaria os países e as cidades mais ricas. Certo? Se o Ocidente, se a OTAN, se os Estados Unidos estão perdendo uma guerra de maneira humilhante, 52 contra 1 e sendo derrotado na Ucrânia, é basicamente porque eles perderam capacidade industrial. O Ocidente acreditou realmente que era possível gerar riqueza com dinheiro, produzindo moeda. Eles acreditaram de fato nisso, certo? Nós podemos imprimir moeda fiduciária, não podemos imprimir moeda, e a gente fica rico e transfere a atividade suja da produção para a Ásia, para o norte do México, para países periféricos. Uma nova divisão internacional do trabalho, na verdade. É isso que a gente chama, né? Esse é o nome. Divisão internacional do trabalho. Em que alguns países, os mais pobres e os governados por elites mais estúpidas, é o caso do Brasil, ficariam a cargo de produzir matérias-primas, commodities. E esse é o papel do Brasil. Aí você fala, a Rússia é um produtor de commodities. Sim, a Rússia é um grande produtor de commodities. Mas o Brasil, para vocês terem ideia, que não é simples assim, produtor de commodities. O contexto é tudo. O Brasil forma 33 mil engenheiros por ano. Desses, 10 mil não são engenheiros, são agrônomos. No resto do mundo, agrônomo não é engenheiro. Certo? Agrônomo não é engenheiro. Sinto muito. Agrônomo em países como a China, como o Japão, é considerado profissional de agricultura. No Brasil, deram aos agrônomos o título de engenheiro, coisa que eles não são. Então, o Brasil, considerando isso, produz 23 mil engenheiros por ano. A Rússia, 440 mil.
Então, quase 20 vezes mais. O Irã, todos os anos, forma 237 mil engenheiros, 10 vezes mais que o total do Brasil. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Que as cidades do Irã continuam sendo cidades industriais. A capacidade industrial do Irã é muito maior que a brasileira. O problema do Brasil é que nós reprimarizamos a nossa economia. Então, nós temos dois tipos de fracassados. Um fracassado por decisão política errada, que são os países do chamado Ocidente, né, do Oeste coletivo, que se desindustrializaram para se dedicar à economia terciária. Em última instância, eles financiarizaram suas economias por acreditar que o mercado financeiro, que os bancos, que as seguradoras dariam mais dinheiro, sustentariam a economia. Então, esses países escolheram isso. O Brasil foi por um caminho ainda mais estúpido. Abriu mão das indústrias sem sequer ter um setor terciário forte. Somos uma nação de 211 milhões de habitantes que acredita que é uma ótima ideia se dedicar a atividades primárias. A nossa economia, em última instância, não é tão diferente de economias africanas, certo? Qual é a pauta de exportação da maioria das economias africanas? Tiram Marrocos e a África do Sul, cuja pauta, principalmente o Marrocos, é de exportação de produtos industrializados. Certo? As economias africanas, excetuando Marrocos, elas exportam produtos primários. O Brasil exporta produto primário. A pauta de exportação brasileira é de um país africano atrasado. Veja bem, vamos deixar isso claro. Graças à lei que a gente tem que dar nome aos bois. O que levou o Brasil a reprimarizar, a se desindustrializar? A criação do Banco Central. Certo? O Banco Central parece uma ideia boa, mas não é. E o Banco Central independente é uma ideia ainda mais estúpida, porque controla toda a economia a partir das exigências e interesses do setor bancário, do setor financeiro. Perfeito? É o que acontece. O setor financeiro é um setor parasita da economia. Ele não produz nada. O que o setor financeiro produz? Ele não produz nada. O setor financeiro é um vampiro da economia. Ele tira dinheiro de quem produz, dos trabalhadores, das indústrias, da agricultura, da mineração. O setor financeiro é parasitário, certo? O ganho dele é a perda dos outros setores. É a perda dos outros setores. Simples assim. O setor financeiro é um setor parasita da economia. Perfeito? Isso tem que ficar muito claro. Porque, veja bem, o setor financeiro, a dívida, ela tende a crescer sempre mais do que a economia. Então, automaticamente, ele cresce às expensas da economia real. Se você quer ganhar dinheiro com o setor bancário, você tem que emprestar dinheiro a juros que são mais altos que o rendimento do total da economia, senão você vai perder dinheiro. Então, para o banco não perder dinheiro, ele empresta dinheiro a uma taxa que, na verdade, não pode ser paga, gente. É simples assim. Simples assim. Imagine que uma empresa qualquer vá estar esperando um rendimento de 10% ao ano, que é muito. Que é muito. O banco vai cobrar 10% de juro anual para emprestar para ela? Não. Por isso que o setor estatal, o governo, tem que ter bancos públicos, porque se depender de banco particular, de banco privado, já era. Pega o agronegócio, que é um setor essencialmente parasitário da nossa economia. O agronegócio é formado por parasitas. Eles pegam o dinheiro subsidiado. O que é subsidiado? Significa que quem paga os empréstimos deles somos nós, o povo brasileiro, através dos impostos. Nós trabalhamos para pagar os juros daqueles parasitas. Simples assim. Quando você fala juros subsidiado, quer dizer que alguém está pagando. Quem vocês acham que está pagando? A grana que o agronegócio usa para destruir o nosso meio ambiente. Somos nós. É o dinheiro dos impostos que sustenta os latifundiários parasitas. Se os parasitas do agronegócio tivessem que pedir dinheiro emprestado ao mesmo juro que se cobra dos trabalhadores, dos empresários, eles já teriam quebrado há muito tempo. E aí tem essa narrativa, o agronegócio sustenta o Brasil. Ele parasita o Brasil. É o Brasil que sustenta o agronegócio com juros subsidiados. Dinheiro subsidiado. É isso que garante o funcionamento do agronegócio.
Mas veja só, a gente abriu mão da industrialização, por quê? Porque produtos industriais pagam imposto. No resto do mundo, em todas as nações minimamente civilizadas, o que os países fazem? O que os governos fazem? Eles não cobram impostos ou cobram impostos muito baixos de produtos industriais destinados à exportação, para que a produção interna seja incentivada e, com isso, gera-se emprego. A ideia é essa. A indústria gera muito mais emprego do que o agronegócio. Não tem comparação. Não. Eu gostaria de perguntar ao Milton se o termo globalização, de fato, não é o que a gente chamaria uma dispersão de foco. Será que o velho termo imperialismo não poderia substituir o termo globalização? Se não, por que razões? Eu não faria. Eu estou consciente de que o termo globalização ele resulta exatamente da necessidade do sistema, na sua situação atual, de impor uma fórmula ideológica. A questão colocada aqui é a seguinte. A Lei Candir se somou ao Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil financiarizou a economia. Perfeito? Financiarizou a economia. Subordinou a economia ao setor financeiro. Maria da Conceição Tavares deixa isso muito claro. Ela é límpida quanto a isso. A economia brasileira foi financiarizada. Ou seja, parte importante dos rendimentos, dos lucros da atividade econômica real passou a ser desviada cada vez mais para os bancos. Uma figura nefasta como a de Roberto Campos Neto mostra isso de maneira pedagógica. O bolsonarista, a gente tem que sempre dar nome aos bois, o bolsonarista Roberto Campos Neto, neto do infame Roberto Campos, um neoliberal, com todo respeito, né, aquela palavra que começa com M e termina com a letra RDA, o bolsonarista Roberto Campos Neto está boicotando a economia brasileira, está sacrificando a economia brasileira, está arriscando milhões de empregos para fazer uma agenda política fracassada, que é aquilo que está levando a Europa e o Oeste coletivo à derrota na guerra. O Ocidente não está perdendo a guerra só porque é incompetente e terrivelmente estúpido. O Ocidente está perdendo a guerra por razões, digamos assim, materiais. Não tem capacidade industrial. Não consegue produzir. Sabia, gente, de verdade, que os Estados Unidos não têm nenhuma fábrica de armas nucleares? Aí você fala, os Estados Unidos vai fazer tal arma. Quem vai fazer? Quem vai fazer tal arma? Os Estados Unidos não tem nenhuma fábrica de armas nucleares. Nenhuma. Se ele quiser fazer novas armas nucleares, tem que fazer isso em institutos de pesquisa e universidades, porque não tem fábrica de armas nucleares. Os Estados Unidos abriu mão da sua indústria, se desindustrializou para financiarizar a sua economia. Mas o Brasil fez uma coisa muito pior. Graças ao Banco Central do Brasil, ele financiarizou a economia. Ok, a economia está subordinada aos interesses dos banqueiros. Isso por si só já é muito ruim, porque, como a gente explicou, os bancos parasitam a economia. O lucro dos bancos se dá à custa do salário dos trabalhadores, do lucro dos pequenos empresários, dos investimentos, de um modo geral, e da produção. Banco não produz nada. Se banco não produz nada, como o banco ganha dinheiro? Roubando de quem produz. Simples assim. Simples assim. A ideia do juro é exatamente essa. Pegar uma parcela da riqueza que não te cabe. Perfeito? Então, a criação do Banco Central, por si só, é uma ideia ruim. Mas ela piorou, graças à Lei Candir, criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o diabo tem algum dia. O que é essa Lei Candir? A Lei Candir é uma estupidez, mas ela não é estúpida no sentido de que, oh meu Deus, alguém tomou decisão errada. Não. Não foi uma decisão errada. Foi uma decisão pensada. Vamos pegar os setores parasitários, os parasitas da economia, os incompetentes, agronegócio, mineração, e vamos sacrificar a nossa indústria, o nosso desenvolvimento em benefício deles. A Lei Candir foi isso.
Porque, repito, no mundo inteiro, qual que é a lógica? No mundo inteiro, você subsidia a produção industrial, porque a indústria gera muito mais emprego, gera melhores salários, gera desenvolvimento urbano. E cobra imposto da exportação de produtos primários. Por quê? Se a exportação de produtos primários for cara e a exportação de produtos industriais for barata, olha só a ideia. Exportação de produtos primários se torna cara pela cobrança de impostos. A exportação de bens industriais se torna barata pela não cobrança de impostos. A economia vai ser incentivada a fazer o quê? Industrializar os produtos primários, gerando emprego, renda, desenvolvimento, e em seguida exportar esses produtos pagando pouco ou nenhum imposto. É assim no mundo inteiro. Perfeito? É assim no mundo inteiro. Menos no Brasil. A Lei Candir faz exatamente o contrário. Ela incentivou a exportação de produtos primários, que não geram emprego, que não geram renda, que não geram desenvolvimento, que manda dinheiro para o mato, onde estão as minas e as lavouras, em desfavor das cidades, onde mora a maioria das pessoas. Certo? É isso que a Lei Candir faz. A Lei Candir diz textualmente que a exportação de produtos primários está isento de impostos. Certo? Isento de impostos estaduais. ICMS, por exemplo. E aí, o que se prefere? Fala assim, o Brasil tem um dos maiores frigoríficos do mundo, a JBS. Só que a JBS não é um frigorífico. Eu moro em Goiás, eu sei como é que a coisa funciona. Eles pegam o boi, matam, partem em 4, congelam e vendem para a China. Não está gerando emprego. Um frigorífico, em essência, é uma indústria. O que eles fazem é só pegar o cadáver de animais, partir em 4 e exportar. Essencialmente é isso. Perfeito? Por quê? Quanto mais industrializado, mais imposto paga. Então, quando a gente está falando de reforma fiscal, nós temos 2 problemas a tratar. Primeiro, abolir a Lei Candir, que é de uma estupidez fora do normal. Mas ela, repito, falo mais uma vez, ela não é estúpida porque faz o contrário do que ela supostamente desejou. O objetivo, reitero, é esse mesmo, é sacrificar os setores produtivos em prol dos parasitas do agronegócio e da mineração. Perfeito? Essa é a ideia. A ideia é exatamente essa. Ela é estúpida porque foi obra de uma elite anacrônica, atrasada, incompetente, parasita, que decidiu se sustentar às custas dos impostos pagos pelos trabalhadores, pela classe média, pelos pequenos comerciantes e pequenos industriais brasileiros. Certo? Fernando Henrique Cardoso, aquele maldito, sabia o que estava fazendo. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. O Brasil segue um caminho de desindustrialização muito forte desde os anos 1990. A indústria chegou a representar 38% do nosso PIB. Hoje mal representa 20%. Por quê? Porque nós não exportamos produtos industrializados. Pelo contrário, a economia brasileira é muito parecida com a de economias africanas atrasadas. Por que eu falo atrasadas? Porque o Marrocos, por exemplo, tem uma participação na indústria, nas exportações, muito maior do que o Brasil. O Egito tem uma participação da indústria nas exportações muito maior do que o Brasil. Aliás, vou dar um exemplo do Egito. O Egito é um grande produtor de algodão, certo? O Brasil é um produtor de algodão ainda maior. Qual que é a diferença? Vamos mostrar 2 diferenças básicas. O Brasil produz um tipo de algodão chamado algodão arbustivo. É uma plantinha pequena, de 1 metro, 1,20 m de altura, colhida com máquina e que tem uma vida curta, certo? Planta, produz, colhe e morre. Esse é o algodão produzido no Brasil. Para uma lavoura de algodão ser rentável, o tamanho mínimo dela é de 2.000 hectares, 20 quilômetros quadrados. Para uma lavoura de algodão, bom dia, Guilherme. Para uma lavoura de algodão ser rentável, ela tem que ter pelo menos 2.000 hectares, idealmente pelo menos 3.000 hectares. Certo? 3.000 hectares equivale a 30 quilômetros quadrados. O que é um absurdo. Certo? E aí, nessas lavouras, o algodão, esse algodão arbustivo, é colhido com máquinas, que custa aproximadamente de 5 a 10 milhões de reais cada máquina. Certo? 5 a 10 milhões de reais cada máquina de colher algodão. Aí o Brasil colhe esse algodão com máquina,
Vocês sabem quantas pessoas são necessárias para operar uma máquina que colhe sozinha 3.000 hectares? Uma pessoa. Basta uma pessoa para operar uma máquina dessa. E aí vocês têm uma ideia do quanto de emprego a lavoura de algodão gera? Quase nada. Ela gasta uma quantidade enorme de veneno. Vocês não têm noção da quantidade de veneno que uma lavoura de algodão produz. E esse veneno é quase todo importado. Gera importações de produtos industrializados de outros países, principalmente Israel, Alemanha. Ok? Então, beleza. Esse algodão brasileiro é algodão de fibra curta, de má qualidade, que produz tecidos baratos. Ele é vendido para que outras nações, China, Vietnã, Indonésia, Bangladesh, produzam tecidos. Esse tecido é industrializado em outros países, transformado em roupas, Bangladesh principalmente. E aí ele é exportado para o Brasil. Então, qual que é a nossa situação? A produção de algodão, a exportação de algodão não paga imposto. Eu não sei se vocês sabem, um latifundiário praticamente não paga imposto. Todas as terras do Brasil, juntas, pagaram 1 bilhão em ITR. Isso é nada, nada. Compara com o que o agronegócio gerou de faturamento. 1 bilhão não representa 0,1% do faturamento dessas empresas latifundiárias. 0,1% do total do latifúndio. Perfeito? Mas vamos continuar. Agora vamos falar do Egito, que é o que nós estávamos falando. O Egito faz a política correta, ela taxa. O Egito proíbe textualmente, não é que ele taxa a exportação de algodão, não. Ele produz um algodão chamado algodão de fibra longa, nativo do Brasil. Qual que é a diferença? O algodão de fibra longa é de ótima qualidade, diferente do algodão de fibra curta. E mais, o algodão de fibra longa é uma planta perene, quer dizer que ele dura anos e tem que ser colhido à mão, gera muito emprego. Perfeito? O algodão de fibra longa, proibido de ser exportado pelo Egito, é industrializado no Egito. Certo? Ele é transformado em tecido, transformado em fio, e depois o fio é transformado em tecido. O Egito cobra impostos muito altos da exportação de fio de algodão de fibra longa, torna inviável a exportação. E ele também cobra impostos muito altos da exportação de tecido de algodão de fibra longa. E virtualmente não cobra imposto da exportação de roupas feitas de algodão de fibra longa. Entendeu a jogada? Quem produz as famosas roupas de algodão egípcio são pequenas e médias empresas e cooperativas. É uma política industrial de distribuição de renda, de geração de riqueza, de desenvolvimento. Perfeito? Entendeu a ideia? Proíbe a exportação da matéria-prima, taxa de maneira forte a exportação do fio e do tecido para desincentivar a geração de riqueza em outros países, mas não cobra imposto da exportação do produto final, que são as roupas de algodão egípcio, que são produzidas por pequenas e médias empresas, são produzidas por cooperativas. Assim você industrializa o país, gera renda no país, distribui riqueza no país. Perfeito? Olá, Hugo, seja bem-vindo. Então, a ideia do Egito é o quê? Gerar renda, desenvolvimento, progresso dentro do Egito. A ideia do Brasil é exatamente o contrário. Favoreça o latifúndio consumidor de veneno, que não gera emprego nenhum, e torne a vida. O Brasil chegou a ter uma indústria têxtil exportadora muito forte, sediada em Santa Catarina. Sulfabril, por exemplo, tinha muitas indústrias têxteis, certo? Tinha muitas indústrias têxteis. O que aconteceu com essas indústrias? Elas não conseguiram competir com as coreanas, com as japonesas. Isso é uma meia-verdade. Elas não conseguiram... continuando aqui com o nosso raciocínio. Diferente do Egito, cuja política industrial favorece a exportação
de produtos processados, que gera riqueza, que gera desenvolvimento, o que o Brasil faz? O Brasil exporta matéria-prima. É a China que vai transformar a matéria-prima, o algodão, em fio. É a China ou a Coreia que vai transformar o fio em tecido. É Bangladesh que vai transformar o tecido em roupa barata, que vai ser exportada para o Brasil por empresas como a Zara. Para chegar aqui, vender uma matéria-prima fabricada no Brasil com produto industrializado e praticar aquela prática que todo mundo conhece, que a Zara pratica, né? Que ela compartilha com o Carrefour. Todo mundo sabe o que eu estou falando. O que a Zara e o Carrefour fazem. Certo? Então, nós estamos comprando de volta o produto que foi produzido no Brasil, só que por um preço muito maior e ainda sofrendo racismo por causa disso. Essa é a política brasileira, a política neoliberal, a política defendida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, de desindustrialização. É isso que a Lei Candir faz com tudo. Ela incentiva a exportação de cadáver de animal, de semente e de pedra. Porque quando a gente fala que o Brasil exporta carnes, grãos, alimenta o mundo e exporta minérios, a gente está escondendo o fato de que carne é cadáver de animal, de que minério é pedra. Certo? E que esses grãos, na verdade, são ingredientes para fazer ração para porco. A China, imagina o tanto de... Sim, exato. Mas é pago para quem? Esse tanto de imposto que é pago no fio de algodão até a roupa, é pago para a China, para a Coreia, para a Bangladesh, que vai gerar investimentos na China, na Coreia e em Bangladesh. Esses impostos, nem os impostos ficam no Brasil, porque o Brasil não cobra imposto da exportação da fibra de algodão. Nem um centavo desses impostos fica no Brasil. Pelo contrário, a Lei Candir tem outra aberração. O governo federal tem que compensar os estados por isso. Então você tira dinheiro da economia para compensar os estados do produto que eles não cobraram imposto. Ao invés do dinheiro ir para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento, para a infraestrutura, vai para compensar o estado pelo dinheiro que ele não cobrou dos latifundiários e dos mineradores. É isso que acontece. Não, se fosse produzido aqui num país de economia saudável, já sairia muito mais barato. Porque nós produzimos o algodão. Nós tínhamos muitas indústrias que transformavam o algodão em fibra, em fio. Nós tínhamos muitas indústrias que transformavam o fio em tecido. Nós tínhamos muitas indústrias que transformavam o tecido em roupa. Estamos deixando de ter. Por quê? Porque a Lei Candir favorece a exportação do produto primário, para que outros países transformem algodão em fio, fio em tecido e tecido em roupa. E aí venda para nós. A nossa economia é como de um país africano atrasado. Porque o Egito é uma nação africana. O Marrocos é uma nação africana. E eles não fazem essa palhaçada que o Brasil faz. Para garantir o sustento do agronegócio. Aí o agronegócio sustenta o país. Não. É um setor parasitário. É sustentado pelo governo. É sustentado pelos nossos impostos. Esse setor parasita da economia. Então, a reforma tributária brasileira, ela tem que combater dois equívocos enormes. Na verdade, não é equívoco, é escolha. Isso não foi um acidente, isso foi uma escolha. O que uma reforma fiscal deve, de fato, atacar? Primeiro, a Lei Candir tem que ser abolida. Esse negócio de a gente cobrar imposto de produto industrializado para exportação e não cobrar de produto primário exportado é de uma estupidez que não tem tamanho. E é responsável pela reprimarização e desindustrialização da nossa economia. E segundo, a maneira que o Brasil cobra imposto é perversa. O Brasil cobra imposto do consumo. Como assim? Por que cobrar imposto do consumo é ruim? Porque quanto mais pobre uma pessoa é, mais dinheiro ela gasta consumindo. Maior a porção da renda que ela gasta consumindo. As pessoas pobres têm que comprar comida, têm que comprar roupa, têm que comprar remédio, e elas gastam quase tudo que elas ganham comprando. Um bom exemplo de pessoa pobre sou eu. Olha meus gastos.
comida, remédio, e esses 3 pontinhos são coisas que eu compro para o canal. A diversão é esse pontinho amarelo. Eu gasto tudo consumindo porque eu sou pobre. Certo? Quanto mais rica é uma pessoa, maior é a parcela da renda que ela pode poupar ou investir. E essas duas coisas não pagam imposto no Brasil. O Brasil é um dos 2, são 216 países do mundo. 216. Só 2 não cobram imposto de ganho de capital. O Brasil e a Letônia. Um dos 2 países do mundo que não cobra imposto de especulador financeiro. Os Estados Unidos cobram imposto dessa gente, o Brasil não. O Brasil não cobra imposto de ganho de capital. Vocês conseguem entender o absurdo? Então, se o cara ganha 1 bilhão no mercado de capitais, sabe quanto ele vai pagar de imposto? Nada. Nem 1 centavo. Mas se o cara está passando fome e ganhou uma esmola de 80 centavos para comprar um pão, ele vai pagar 15% de imposto. Então, quem precisa de pão para comer, paga 15% de imposto. Quem ganha 1 bilhão no mercado de capitais não paga nada. Repito, quanto mais pobre uma pessoa, maior a parcela do que ela vai gastar da sua renda consumindo. Quanto mais rica é uma pessoa, menos ela consome. Mais ela investe, mais ela poupa. O Brasil não taxa os ricos. O Brasil taxa os pobres e a classe média. São os pobres e a classe média que sustentam os ricos, que pagam os impostos, que sustentam o latifúndio, que sustentam a mineração, que sustentam o agronegócio. Esse é o sistema tributário brasileiro. Perfeito? O sistema tributário brasileiro é isso. Ele não é injusto só porque cobra dos pobres e da classe média para dar aos ricos, como uma espécie de Robin Hood ao contrário. Ele é estúpido porque favorece a exportação de produtos primários que não geram emprego, não geram renda, não geram imposto nenhum no Brasil. Certo? E desincentiva a atividade industrial, que geraria tudo isso. Aí você pensa, nossa, pelo menos o Brasil produz produtos agrícolas. Sim, para alimentar porco na China. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, o Brasil alimenta 2 bilhões de pessoas. Mentira! Quer saber o tanto que isso é mentira? Qual foi a última vez que você comeu soja? Qual foi a última vez que você comeu sorgo? Qual foi a última vez que você comeu milho duro em grão? Qual foi a última vez que você comeu farelo de algodão? É isso que o Brasil exporta. Você come isso? Você come farelo de algodão? Milho duro em grão? Você come soja? Você come sorgo? Não, não é? Quem come isso é animal. O Brasil exporta essas coisas para a China transformar em ração para animais, ração para porco. Para o pessoal do Oriente Médio transformar em ração para frango. O Brasil exporta ingrediente para ração animal. Nem ração, porque seria industrializado e aí teria que pagar imposto. Entendeu? Mais do que isso. Além do nosso sistema tributário ser responsável pela nossa desindustrialização, o sistema tributário cobra das pessoas pobres, das pessoas trabalhadoras, dos pequenos comerciantes, da classe média, uma carga altíssima e não cobra nada dos ricos. Se você tem uma 150, se você tem um Uno, você paga imposto. Se você tem um jatinho, se você tem um helicóptero, se você tem um iate, se você tem um jet ski, você não paga imposto. Entendeu? Rico não paga imposto. O latifundiário não paga imposto. A mineradora não paga imposto. Michel Temer. A lei não me permite dizer o que eu realmente acho desse senhor, então melhor não. Ele teve a pachorra. Ele foi eleito, aquele filho de uma... Foi eleito. A ideia da presidente Dilma era usar o dinheiro do pré-sal para investir em saúde e educação. Aquele mal. Mais uma vez, melhor não. Não só não usou 1 centavo do pré-sal para saúde e educação,
Como? Entregou o pré-sal para estrangeiro. Mas o filho de uma... não estava satisfeito. Não basta entregar o pré-sal para estrangeiros. Não. Ele isentou eles de impostos por 50 anos. Até lá o petróleo acaba. Vocês entendem o que esse maldito fez? De verdade? Vocês estão compreendendo o que esse maldito fez? O que era para subsidiar o nosso desenvolvimento, a qualidade de vida da nossa população, foi entregue para estrangeiro praticamente de graça, e esses estrangeiros não vão pagar imposto sobre o petróleo. Estão entendendo? Não vão pagar imposto sobre o petróleo. Não é que esse dinheiro não vai mais para a saúde e para a educação, esse dinheiro não vai nem existir. Esse é o sistema tributário brasileiro, esse é o neoliberalismo no Brasil. E a gente não pode esquecer que o Bozo e o Guedes transferiram centenas de bilhões de reais de lucro da Petrobras direto para o estrangeiro, à custa do preço alto da gasolina aos brasileiros. Só de falar sobre isso me dá engulhos. E como eu não quero que ninguém mais tenha engulhos, exato, entregou de bandeja o que era para ser nosso, para gerar o nosso desenvolvimento. Foi exatamente o que ele fez. Então, quando a gente fala em reforma fiscal, ela é urgente, ela é necessária. É o primeiro projeto popular que deve ser feito, é uma reforma fiscal. Perfeito? Os neoliberalistas, os neoliberais, eles destruíram esse país. Eles destruíram esse país. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e o Mijair são traidores responsáveis pela concentração de renda, pela violência que impera nesse país. Violência num sentido muito amplo. Porque você pegar a riqueza que deveria ser de todo um povo e entregar para estrangeiro e não cobrar nem imposto desses estrangeiros, o que é? É uma aberração. É uma aberração. É isso que as Miriam Leitões da vida defendem todos os dias nos programas de TV. Quando falam, o mercado está nervoso, como se o mercado fosse uma pessoa. Mercado é o nome de especulador. Para não falar os especuladores do mercado financeiro, eles chamam de mercado. Para não falar banqueiro, eles chamam de mercado. Então, isso é o nosso país. Perfeito? Isso é o nosso país. É isso que devemos combater. E qualquer discussão de desenvolvimento e reindustrialização que não passe por uma reforma fiscal de fato, porque, gente, esqueça a conversinha da Veja, conversinha do Estadão, conversinha da Globo. O Brasil tem um sistema tributário muito confuso. Não, o problema do sistema tributário brasileiro não é ser muito confuso, não. O problema do sistema tributário brasileiro é não cobrar dos ricos e cobrar demais dos pobres. O problema do sistema tributário brasileiro é não cobrar de latifundiário, de minerador, de produtor de commodity e cobrar de indústria. E aí nós não nos desenvolvemos. E pior, você sabe o que é pior de tudo? Sabe quem apoia isso? A Fiesp. A Fiesp, em teoria, deveria representar os industriais. Deveria representar os industriais. A indústria. Mas ela defende os interesses dos banqueiros. Ela não está preocupada com a indústria. Se ela estivesse preocupada com a indústria, eles estariam 24 horas por dia no Palácio do Planalto falando para abolir a Lei Candir. Eles não dão um pio sobre isso. Não dão um pio sobre a Lei Candir, que tem que ser urgentemente abolida. E essa é a verdade. Enquanto a Lei Candir não for abolida, nosso país não vai se desenvolver, não vai se reindustrializar. Perfeito? E mais, o sistema tributário brasileiro, vou reiterar, ele cobra dos pobres, dos trabalhadores e da classe média e sustenta os setores parasitários. O financiamento do agronegócio sai com o dinheiro dos impostos. Perfeito? O dinheiro dos impostos, que nós pagamos, sustenta os parasitas do agronegócio.
são os que sustentam os militares, são os que sustentam as viúvas e filhas de militares. Tudo é isso com o dinheiro do trabalhador e da trabalhadora desse país.